Olá, meus queridos alunos, continuando aí o estudo da ecologia, agora a gente chega num ponto em que é muito importante você entender a dinâmica populacional. Você lembra daquele conceito lá que a gente tratou antes de população? População seria o conjunto de indivíduos onde todos pertencem à mesma espécie, vivem no mesmo espaço de tempo, né? E no mesmo local também. E muitas vezes a população ela pode ter um aumento, né, do seu tamanho e uma diminuição. É justamente isso que a gente vai analisar aqui quando falamos em variação na densidade, né, que seria a densidade populacional. Então, por exemplo, a densidade populacional ela é igual ao número de indivíduos pertencentes a essa população, né, dividido pela área que eles estão ocupando. E aí você vai encontrar exercício, né, com um metro quadrado, por exemplo, indicando um ambiente terrestre, ou então centímetro cúbico, né, indicando volume, um ambiente aquático, por exemplo. Sempre a população, existem alguns fatores que podem, né, basicamente afetar o seu tamanho. E alguns gráficos populacionais vão demonstrar justamente isso, como a gente vai analisar. Mas, por exemplo, fatores como a taxa de natalidade, né, pode aumentar a população, assim como a taxa de mortalidade pode causar o decrescimento populacional. A taxa de migração é muito importante, onde você tem a imigração, né, os indivíduos estão chegando na população, aumentando a população, e a emigração, que é justamente a saída de membros dessa população, que causa a diminuição da densidade. Então, basicamente, você tem a taxa de natalidade aumentando a densidade, assim como a taxa de imigração, e enquanto, né, as taxas de mortalidade e a taxa de emigração vão diminuir, no caso, a população. Justamente porque os indivíduos, né, ou morreram, né, no caso a taxa de mortalidade, ou saíram dessa população, às vezes migraram para outro ambiente em função de uma maior oferta alimentar, ou então maior espaço para se viver, ou então uma maior quantidade de fêmeas, né, que aumenta a tendência do sucesso reprodutivo. Tudo isso vai entrar nessa análise que a gente vai fazer. Existem alguns outros fatores que podem influenciar também o tamanho das populações, como a gente pode observar. Por exemplo, ó, esse é um clássico gráfico populacional onde você pode observar sempre aqui na vertical o número de indivíduos, né, em função do tempo. Então, inicialmente você tem aí, ó, representando um crescimento lento, depois um crescimento exponencial, que é quando a população encontra recursos, encontra meios, né, de conseguir ter um sucesso reprodutivo, se reproduzem muito mais em função de uma maior oferta, tanto de espaço quanto de alimento, principalmente. Chega um momento que você percebe que a curva populacional ela dá uma estabilizada e ela entra no equilíbrio. O equilíbrio dela é justamente a curva sigmoide, ou simplesmente curva S, em função do formato dela. Indica para você justamente, né, o decrescimento populacional neste ponto, seguido do aumento populacional, do crescimento populacional. Então aqui você tem a diminuição da densidade, o aumento da densidade, diminuição da densidade, novamente um aumento, e é assim que a população se mantém em equilíbrio em função do tempo. Porém, alguns fatores podem provocar, por exemplo, uma queda drástica ou então aumentar bastante o tamanho da populacional, né? O tamanho da população, que seria justamente um crescimento exponencial que ela pode, né, voltar a apresentar, principalmente se forem populações de micro-organismos, quando encontram, né, condições totalmente favoráveis a isso. No próximo slide aqui, a gente vai observar justamente a curva J, que indica a extinção, né? Ou seja, ó, você tem um crescimento exponencial da população e nesse ponto aqui, algum fator ambiental induziu uma grande eliminação de indivíduos de uma vez só, né? Como você pode observar aqui em função do tempo. Como esse gráfico ele normalmente assume, né, essa forma, eles denominam isso de curva J, ou seja, curva de extinção. Dando um exemplo aqui, a gente poderia citar o crescimento bacteriano, né, durante uma infecção, por exemplo, em um órgão, e aí, encontrando condições totalmente favoráveis, essas bactérias vão se reproduzir aqui bastante. Lembrando, as bactérias fazem, né, principalmente a divisão binária, que é uma forma aí assexuada, onde um indivíduo dá origem a dois novos indivíduos em menos de 20 minutos. Então você tem aqui uma curva de crescimento populacional que tende ao infinito. Porém, nenhuma população cresce infinitamente. Chega um determinado momento que, devido ao tamanho da população, nós temos o aumento da competição. Se for o caso, por exemplo, de outros organismos, animais e vegetais, podemos ter também a maior incidência, né, de parasitas, por exemplo,
né? Se for uma população de presa aumentando bastante, logicamente a população de predador aumenta, o que vai induzir a diminuição, mas neste caso aqui específico, como você pode observar, cai de uma vez só. Ou seja, ó, colocando aqui no exemplo das bactérias, se reproduzindo, vamos supor que neste ponto aqui, ó, do pico máximo, o sujeito ele começou a utilização de antibióticos com ação bactericida, causando justamente a extinção das bactérias, né? Desinflamando o órgão e principalmente desinfeccionando o órgão, uma vez que é um medicamento que tem ação bactericida. Porém, este gráfico pode acontecer com qualquer população, desde que todos os indivíduos, num curto espaço de tempo, sejam eliminados por alguma mudança ambiental. Por exemplo, a própria seleção natural pode ocasionar isso aqui, ó, no número de indivíduos, em função de que muitas vezes a população passa a não encontrar condições favoráveis para a sua sobrevivência. Esses fatores que limitam o tamanho da população, eles são conhecidos como resistência do meio ou resistência ambiental. E aqui um outro gráfico onde a gente pode observar o crescimento da população, o crescimento real aqui que seria, né, justamente o B. Aqui na curva A, o crescimento teórico, o crescimento exponencial. Ela representa o crescimento da população como ele se daria se não houvesse nenhum fator de resistência do meio, nenhum fator que controlasse o tamanho da população. Então ela tenderia ao infinito. Isso não acontece, por isso que o B aqui representa para você a curva de crescimento real. A diferença entre a curva A, que é o crescimento teórico, e a curva real é justamente a resistência do meio, a resistência ambiental, como você pode observar. Porque o que não faz com que essa população cresça como em A é justamente, né, a resistência ambiental. O que limita o crescimento da população é a resistência ambiental. Por isso, curva teórica de crescimento sem resistência e a curva real de crescimento com a presença da resistência do meio. Essa resistência ambiental pode ser predadores, como já disse para você, aumenta a população de presa, um fator de resistência ambiental são os predadores, que passam a controlar o tamanho da população de presa. Pode ser também um parasita, um vírus, uma bactéria, né, que acaba causando, no caso, a morte de alguns indivíduos, não permitindo com que a população cresça como em A e sim como em B. E aqui a gente pode denominar todo esse espaço aqui referente, né, à curva A como potencial biótico, que vai estar sendo representado depois em questões que você vai observar. Normalmente eles colocam aqui potencial biótico e a resistência do meio, a curva teórica, enquanto que B seria a curva real. Esse tracejado é justamente a resistência do meio, porque a resistência ambiental ela faz com que a população cresça, né, de forma real até próximo dessa resistência e a tendência dela é diminuir obedecendo a curva S, a curva sigmoide, que é aquela curva que a gente observou no outro gráfico, que indica a estabilidade, o equilíbrio do crescimento populacional. Por exemplo, os fatores que limitam o crescimento, fatores dependentes da densidade, a disputa, né, a competição por espaço, alimento e parceiro sexual, já que a gente está falando de uma espécie só, o predatismo e o parasitismo. Esses são sempre os 5 fatores, né? Espaço, alimento, parceiro sexual, predatismo e parasitismo são 5 fatores clássicos que limitam o crescimento populacional. Ou seja, estes são os fatores de resistência do meio que fazem com que a população não cresça como em A, e sim como em B, que é o crescimento, né, tendendo ao equilíbrio depois, a curva S, sigmoide. Fatores independentes da densidade, as variações climáticas, né? Às vezes a espécie ao longo do tempo passa a não ser adaptada a uma determinada variação climática, o que pode reduzir bastante o tamanho da sua população e a longo prazo, se essa variação é mantida, pode ocasionar uma profunda extinção da espécie, causando aquela curva J lá que a gente já observou. Agora vamos analisar um gráfico de presa e predador. Lembra que a presa ela normalmente tem um número maior do que o predador, como você pode observar aqui nesses picos desses gráficos. Nesse primeiro momento dá para você observar bem o conceito da cadeia alimentar. O nível trófico da presa ele é inferior ao nível trófico do predador. Por isso a gente encontra o maior número, né, de presas em relação ao predador. Porém, com o aumento do número de presas, tende a ter também o aumento do número de predadores, e com o aumento do número de predadores, tende a ter uma diminuição do número de presas, e por aí vai ao longo do gráfico. Por isso que eu já disse a você que as populações de predadores e presas, elas se autorregulam, né? Regulam as suas populações em função do tempo.
Dificilmente o predador ele age para extinguir de fato a presa do seu ambiente, porque se você tem uma menor oferta de presa, automaticamente você tem menor oferta de alimento, menos energia no ambiente, a tendência dos predadores é diminuir também a sua população. Por que eles diminuem a sua população? Porque muitos emigram para outros ambientes com maior oferta de alimento, neste ponto aqui, ó, que está decrescendo, né, a população de presas. Alguns morrem em função da competição, simplesmente porque não conseguiram obter alimento, e vão obedecer justamente às curvas populacionais que a gente observou. Então, neste ponto aqui, ó, indica uma possível estabilidade tendendo, no caso, ao decrescimento. Aqui um decrescimento populacional total, o que vai induzir também um decrescimento populacional da população de predadores. Ok? Um outro gráfico que a gente pode observar. A diferença entre a epidemia e a endemia. Endemia é quando a doença ela é clássica de uma determinada região. Ela sempre ocorre, sempre ocorreu naquele ambiente lá. Né? Como a gente tem, por exemplo, algumas endemias em regiões tropicais que sempre acontecem. Por isso, a curva da endemia ela se mostra estável, né, em equilíbrio dessa forma. Porém, quando se tem uma epidemia, significa que a doença ela atingiu toda a extensão, por exemplo, de um país ou então de um continente. Então, você pode observar que na epidemia a gente tem um surto, e nesse pico do surto, o número de indivíduos que atuam, né, como parasitas, nesse caso causando uma doença, pode ser um vírus, pode ser bactérias, né, ou outros parasitas, o número deles é muito grande. Então, isso indica aqui que um grande número de pessoas pode contrair essa determinada parasitose, né, essa epidemia, por exemplo. Logo depois, a epidemia ela tende a diminuir a sua curva. Então, o grande problema é o surto, que é justamente o pico da epidemia. E as diferenças em relação a esse conceito, endemia é quando a doença é característica de um local, de uma certa região. Epidemia é quando você tem essa doença característica em todo um país, em todo um continente. Pandemia é quando uma determinada doença, uma virose, por exemplo, né, como o próprio coronavírus, ele acaba se espalhando e afetando todas as regiões do planeta Terra.